Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus pela nossa vida, pela saúde e pela esperança viva que o Senhor tem nos concedido e renovado a cada dia da volta breve do Senhor para buscar a igreja. A igreja que foi por Ele mesmo escolhida, com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Peço que você continue compartilhando as nossas mensagens, assistindo, se possível, tirando um tempinho, recomendando e se inscrevendo, aquele que não é inscrito ainda. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e a sua fé. Leia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 8. Diz assim o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória ao Senhor Jesus. Deus usa aqueles a quem escolhe. É o nosso tema desta mensagem. Deus usa aqueles a quem escolhe. Meus amados irmãos, nós estamos tratando aqui do profeta Isaías, o famoso profeta messiânico, apesar de que não foi apenas ele que profetizou acerca do Messias, mas ele é naturalmente o que profetizou com mais ênfase, foi aquele que melhor ficou conhecido como o profeta messiânico. O profeta Isaías, inicialmente, ele foi historiador nos reinados de Uzias e Ezequias. Se alguém quiser ler, pode ler. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 22, e 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 32. O profeta Isaías profetizou nos reinados de Uzias e Jotão, de 750 a.C. a 731 a.C. Profetizou também no reinado de Acais, 745 a 715 a.C. E no reinado do rei Ezequias, 729 a 687 antes de Cristo. Mas o que nos chama a atenção é que ele mesmo diz, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Capítulo 6, versículo 1 do seu livro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Isso aqui, meus amados, nos deixa crer, ou nos dá a crença de que ele era um profeta, era alguém que exercia um ministério, mas que por um tempo estava acomodado. Quem sabe porque ele estava ali satisfeito com as bonanças dos palácios, dos reis que eu já citei, e ele então, o seu ministério teve uma trégua. Ele não buscou fazer aquilo que Deus havia lhe chamado durante esses reinados. Mas no reinado de Uzias, que reinou de 750 a 731 a.C., a Bíblia diz que quando Uzias morreu, ele aí viu ao Senhor. E quando ele vê o Senhor revela o trono por dentro. Deus é tão maravilhoso que Deus estava esperando uma oportunidade do profeta para que ele usasse.
E quando ele se arrepende, quando o rei desaparece, que ele naturalmente não via mais alguém em quem ele se escorar politicamente, ele viu o Senhor. No versículo 1 diz que ele estava sentado sobre o sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Séquito é comitiva. E ali eram comitiva de anjos que enchiam o templo do reinado, do trono do Senhor. Na morte do rei Uzias, a Bíblia diz que ele viu ao Senhor. E Deus, pela sua bondade, que já estava esperando naturalmente, uma chance, é assim que Deus faz. Deus espera que nós nos arrependamos, que nós nos viremos para Ele, para que Ele possa nos usar. E ele foi, então, mudado quando morreu o rei Uzias. E já no versículo 1 do capítulo 6 do seu próprio livro, ele diz que ele viu o Senhor sentado no seu sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito é caravana, é carruagem. Então ele via ali carruagens, caravanas de anjos que cercavam o trono do Senhor. E no versículo seguinte, versículo 2, a Bíblia diz que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Vejam que aqui nós estamos vendo que Deus está revelando o trono dele por dentro ao profeta Isaías. No versículo 5, a Bíblia diz que ele se arrepende. Veja que não é apenas um chamado que faz com que Deus use alguém. Deus havia chamado, mas estava esperando que ele se arrependesse. E no capítulo 5, no versículo 5, ele diz: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele se, ai de mim, que sou um homem impuro. Ele confessa, na sua consciência, ele confessa ao Senhor os seus pecados, as suas maldades, aquilo que estava em desacordo com o Senhor enquanto ele estava nos palácios. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que no versículo 5 ele se arrependeu, no versículo 6 Deus começa a fazer um processo de purificação. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Glória a Deus. Imagine que Deus não usa uma pessoa da forma que ela quer ser usada. Deus primeiro toca nessa pessoa. Deus faz com que ela se arrependa. Deus opera nessa pessoa o processo da purificação. Aleluia. Para depois Deus usar. E no versículo 8, a Bíblia diz que depois de ele afastar-se das benesses palacianas, depois que ele viu a revelação de Deus do trono por dentro, depois que ele se arrependeu, depois que Deus operou na vida dele o processo da purificação, a Bíblia diz que depois disso eu ouvi o Senhor. Antes ele havia visto. Pela bondade de Deus, ele havia visto coisas, o trono, maravilhosas coisas do Senhor, revelações de Deus. Mas depois que ele se arrependeu, depois que ele foi purificado, depois que os seus lábios foram purificados, isto é,
significa dizer que ele agora é uma outra pessoa. Ele agora vai estar pronto para falar aquilo que Deus quer que ele fale. Ele aí diz: eu ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? Glória a Deus. Que nós possamos, meus amados, estarmos prontos para ouvirmos o Senhor, não só para ver as coisas que Ele nos mostra, não só para ver as revelações que pela sua graça e bondade Ele nos faz, mas sobretudo aquilo que Ele quer que nós ouçamos dEle. Porque aquilo que nós ouvimos dEle é aquilo que Ele quer que nós cumpramos, é aquilo que Ele quer que nós façamos. Então no versículo 8 ele diz: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que Deus usa assim, mas Ele usa aqueles a quem Ele escolhe. E aqueles a quem Deus escolhe, Ele não desiste. Deus escolhe e Deus acompanha aquela escolha para que o escolhido volte-se para Ele. Para que o escolhido esteja à disposição dEle, para que Ele possa usar. Foi assim com o nosso amado profeta Isaías. Ele é chamado, mas ele não atende inicialmente. Depois ele tem aquela visão do Senhor assentado no seu trono. Ele vê o seu trono por dentro, serafins, as carruagens que estão ali cercando o trono do Senhor. A Bíblia diz que ele se arrepende, é purificado, para depois estar pronto para seguir o nosso Salvador. Para estar pronto para seguir a Deus, no caso do profeta Isaías. Glória a Deus. A gente vê muitas pessoas por aí dizendo que são usadas por Deus, e quando a gente vai fazer não é um julgamento não, mas uma olhada na vida, a gente vê que aquela vida não é a vida de quem Deus usa. Deus usa pessoas que estão à sua disposição, pessoas que tiveram seus pecados perdoados, pessoas que tiveram seus nomes escritos, verdadeiramente escritos no livro da vida, pessoas que vivem na dependência de Deus. A esses Deus escolhe, a esses Deus usa. Assim ele fez com o profeta Isaías e ele faz com qualquer um de nós. O profeta Isaías não é uma exceção. Ele usou lá o profeta Isaías, e ele ainda tem muitas vidas, muitas almas para serem alcançadas, e essas almas só serão alcançadas quando pessoas também forem usadas, pessoas que forem chamadas e enviadas para pregar o Evangelho. Seja além fronteira, em nações diferentes, sejam no próprio estado, ou seja na vizinhança, ou mesmo na família, porque a nossa família é o nosso maior campo missionário. Se nós não soubermos ganhar a nossa família, será difícil ganhar as famílias alheias. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, ele está falando da nossa casa, da nossa família. E a nossa família, a primeira que tem que ser alcançada, para que ela mesma, a família, nos ajude a ganhar outras. Como diz na parábola do semeador. A semente que caiu em boa terra, ela vai, uma semente vai produzir 100. Uma semente vai produzir 60 e uma semente vai produzir 30. Se nós fizermos isso, certamente o Evangelho será pregado, a palavra de Deus será espalhada por todo mundo, e aí Jesus virá buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro.
inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.